Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar da multiplicação e divisão de números inteiros. Vamos ver como é que fica esse tipo de assunto, todo mundo ligado aí depois da vinheta. É isso aí, galera. Vamos falar da multiplicação com números inteiros, ambos positivos, e de números positivos com zero. Vamos ver como é que vai ficar esse tipo de situação. Diz o seguinte: a multiplicação de dois números inteiros positivos dá como resultado um número inteiro positivo. Obviamente a gente já sabia disso, que todo número natural é também inteiro. O que é que a gente faz? A gente multiplica os módulos ou valor absoluto e o resultado vai dar positivo. E se um dos fatores for zero, o produto, ou seja, o resultado da multiplicação, é zero. Isso aqui, como eu falei para vocês, a gente já sabia, porque esses dois números que vocês estão vendo, o 3 e o 5, eles são naturais e também são inteiros. E 3 vezes 5, todo mundo sabe que é 15. E quando nós temos a multiplicação por zero, todo número multiplicado por zero é igual a zero. Ali nós temos outro exemplo de dois números inteiros positivos, que tem como resultado um número também positivo. Até então você deve estar pensando, mas nenhuma novidade até agora. Então é isso mesmo. Vamos ver agora como é que vai ficar a multiplicação de dois números inteiros com sinais diferentes. Um positivo multiplicando com um negativo e ao contrário, o negativo multiplicando com um positivo. Para multiplicar um número inteiro positivo por um inteiro negativo, em qualquer ordem, multiplicamos os valores absolutos e damos a esse produto o sinal negativo. Aqui já vem a primeira novidade. Então, quando eu tenho um número negativo multiplicado por um número positivo, ele está dizendo aqui que o sinal sempre vai ser negativo. Vamos ver o porquê. Nós temos aqui um exemplo de 5 vezes menos 3. Se nós fôssemos seguir esse texto aí, a gente já poderia dizer que o resultado é igual a menos 15. Mas vamos tentar nos convencer por que vai dar isso. A gente sabe que 5 positivo, 5 vezes o menos 3, é a mesma coisa que esse 5 aqui com o sinal implícito. Poderíamos escrever também que são 5 parcelas de menos 3. A gente sabe que a multiplicação ela resume uma soma de parcelas iguais. Ou seja, se eu tivesse 1, 2, 3, 4, 5 parcelas de menos 3. Ou seja, se eu somar esse menos 3 aqui 5 vezes, menos 3 com menos 3, menos 6, menos 6 com menos 3, menos 9, menos 9 com menos 3, menos 12, e menos 12 com menos 3, menos 15. Então, é realmente verdade. Quando a gente vai multiplicar um número positivo com um número negativo, a resposta dá negativa. E se fosse o contrário, bem, seria também a mesma coisa. Mas vamos ver como é que isso acontece. Menos 7 vezes mais 5. Olha como é que eu vou escrever esse menos 7. Eu vou escrever esse menos 7 como o oposto agora de mais 7. E se eu observar aqui, ó, essa multiplicação, 7 vezes 5 vai dar 35 positivo, porque nós vimos aqui nessa parte em cima, quando nós temos dois números positivos multiplicados, o resultado sempre vai ser positivo. Então 7 vezes 5, 35. Mas não nos esqueçamos que nós tínhamos colocado esse oposto. Então o oposto de 35 é menos 35. É isso aí, o que é que nós acabamos de ver? Quando nós temos dois números positivos, um positivo multiplicado com um positivo, isso vai ser sempre positivo. Mas quando nós temos um positivo multiplicado por um número negativo, que foi esse primeiro exemplo aqui, dá negativo, ou o contrário, um número negativo multiplicado por um número positivo, isso também dá negativo. Falta agora mais uma possibilidade, que é a multiplicação de números inteiros, ambos negativos. A multiplicação com zero também vai ser igual a zero, porque qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. São zero fatores, ou seja, nenhuma repetição, ou seja, nenhuma parcela. Então, vai dar zero. Mas como é que a gente vai ver agora
que o resultado de dois números inteiros negativos vai dar positivo. Isso aqui intriga muito a gente. Como é que a gente vai conseguir dizer que dois números inteiros negativos vai dar sempre positivo? Pare um pouquinho e pense sobre isso daí. Será que isso é fácil de conceber para você? Vamos mostrar aqui como é que isso vai ficar. Observando aqui, eu tenho menos 5 vezes menos 3. Segundo esse texto, isso vai dar 15 positivo. A gente vai multiplicar os módulos, então 5 vezes 3 dá 15, só que a gente vai colocar o valor positivo. Então como é que menos 5 vezes menos 3 vai dar mais 15? Eu tenho duas formas para te mostrar isso. A primeira delas, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 5 e vou escrever como o oposto de mais 5. Olha aqui, o oposto de mais 5 é o menos 5. Está aqui embaixo. Então, se você observar essa parte aqui, um número positivo multiplicado por um número negativo. Nós vimos na página anterior, são 5 parcelas de menos 3. Isso daria menos 15, mas não esqueça do oposto. Olha o que é que vai acontecer. O 5 positivo multiplicado por menos 3 daria menos 15, e o menos aqui vai dar o oposto. E o oposto de menos 15 é mais 15. Tá aí, então a gente consegue mostrar que realmente é verdade. Recapitulando, recordando. E também vamos lembrar que todo número multiplicado por zero é igual a zero, independente desse número ser positivo ou negativo, porque você tem zero parcelas de menos 8. Tipo, se você está devendo zero parcelas de menos R$8, você não está devendo nada. Então, e aí, achou uma bomba essa explicação? Vamos recapitular aqui o que nós dissemos? Nós dissemos que começamos com dois números positivos multiplicando. Isso dava positivo. Essa foi fácil de entender. Depois a gente viu um número positivo multiplicado por um número negativo. Aquelas 5 parcelas de menos 3. A gente viu um monte de fator menos 3 e você ia ficar devendo 15. Depois a gente viu o contrário. Um número negativo multiplicando por um número positivo. Isso dava negativo também, e a gente viu aí. Se você tiver dúvida, volte um pouquinho esse vídeo e você vai ver lá. E o que a gente viu nessa parte aqui? A parte mais intrigante de todas, que é como é que um número negativo multiplicado por um número negativo vai dar positivo. Então, isso daqui também é verdade. O número negativo multiplicado por um número negativo dá positivo. Eu vou te explicar de duas formas, mas eu vou repetir a primeira forma. Eu tenho menos 5 vezes menos 3. Observe como eu escrevi esse menos 5. Eu escrevi o oposto de mais 5. Então, eu escrevi isso daqui. Todo mundo sabe que isso é verdade. Menos 5 é o oposto de mais 5. Então, olhe para aqui para baixo, isso é verdade. Então, eu escrevi ele aqui. Fiz aquela multiplicação de 5 parcelas de menos 3. Isso daria menos 15. Mas não esqueça daquele menos que a gente tinha colocado lá na frente do oposto. Então, o oposto de menos 15 dá mais 15. Se você já está convencido, convencida, beleza. Mas se você ainda está com uma pulguinha atrás da orelha, você está pensando nessa bomba atômica que talvez tenha caído sobre a sua cabeça agora. Vamos ver uma outra alternativa. E para isso eu trouxe aqui um extrato bancário da minha conta que eu devo muito. Olhe para essa conta aí, pare e pense, será que eu estou devendo muito ou estou devendo pouco? Do dia 7 de fevereiro até o dia 12 de fevereiro, observe quantos gastos eu já tive. Olha o rendimento apenas que eu tive, de 3 centavos. E aí, morri, realmente eu morri. Estou devendo muito. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Imagine aí. Vamos pegar apenas dois valores que eu tenho repetido aqui. Eu tenho uma compra aqui de R$18. Se você observar aqui, eu tenho uma compra de R$18. Se você observar, eu tenho duas parcelas de R$18. Ou seja, era como se eu estivesse devendo 18 e eu gastei duas vezes R$18. Estou devendo R$36 apenas com essas duas compras. Então, duas parcelas de R$18, estou devendo R$36. Minha conta fica negativa. Então, eu volto aqui para te mostrar que um número positivo multiplicado por um número negativo é realmente um número negativo. Então, nós já sabemos que um número positivo
multiplicado por um número positivo dá positivo. E agora nós estamos vendo que um número positivo multiplicado por um número negativo dá negativo. Como é que eu poderia fazer o contrário? Menos 18 multiplicado por 2. Se você pensar na propriedade comutativa da multiplicação, por exemplo, 2 débitos de R$18. Isso também dá menos 36, porque a gente sabe que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu consigo mostrar para você que agora um número negativo multiplicado por um número positivo também vai dar um número negativo. Beleza? Então, um número negativo multiplicado por um número positivo, isso também dá negativo. E aquela velha e boa perguntinha, que como é que um número negativo multiplicado por um número negativo, isso vai dar positivo? Você deve ter visto a explicação no slide anterior, lembrando que você pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser. Mas eu vou te dar uma outra explicação aqui. Vamos pegar de novo esses dois valores lá. Então eu tenho dois débitos de duas parcelas, na verdade, de R$18. Já saiu R$36 da minha conta apenas com essas duas parcelas de R$18. Mas aí você pensa assim, vamos para a hipótese de que o meu cartão ele foi clonado e alguém foi fazer uma compra de R$18 e depois fez outra compra de R$18. E quando eu fui comparar, quando eu fui conferir no aplicativo do meu banco, eu vi que tinha uma transferência de um valor até mais alto, mas eu tinha feito. Essa compra aqui também eu tinha feito. Esse pagamento eu tinha feito. Esse pagamento eu tinha feito. Esse pagamento eu tinha feito. E esse valor entrou aqui, eu também não iria reclamar. Mas eu olho para esses dois valores e penso, eu não gastei esses valores. Eu ligo para o gerente do meu banco e falo que esses gastos não foram feitos por mim. Lógico que vai ter todo um trâmite, uma investigação para saber se realmente fui eu ou se não foi, onde foi a compra e tudo mais. Só que aí digamos que depois dessa investigação foi constatado que eu realmente não tinha feito essas duas compras de R$18, porém já tinha saído da minha conta os R$36. O que é que o banco tem que fazer? O que é que vocês acham? É isso mesmo, eles têm que devolver esse dinheiro para a minha conta. E aí o que é que eles fazem? Eles fazem uma retirada daquelas duas parcelas. Aquelas duas parcelas que tinham entrado na minha conta, nos meus débitos, eles vão tirar do sistema aquela retirada. Então eles colocam aqui essa retirada daquela retirada e aquele dinheiro que já tinha saído da minha conta, eles têm que devolver. Entra um crédito de R$36. Então tá aqui uma outra explicação, porque na multiplicação, menos com menos vai dar mais. E aí, finalizamos com a seguinte regra. Positivo com positivo, o resultado dá positivo. Positivo com negativo, o resultado dá negativo. Negativo com positivo, o resultado dá negativo. E negativo multiplicado por negativo, o resultado dá positivo. Se você quiser também faça a seguinte anotação. Na multiplicação, quando nós temos sinais iguais, ou ambos positivos ou ambos negativos, dá sempre positivo. Preste bem atenção. E quando nós temos sinais diferentes, um positivo e um negativo, independente da ordem, o resultado é negativo. Daqui a pouco a gente vai treinar um pouquinho. Mas vamos falar bem rapidamente da divisão de números inteiros. Por que nós vamos falar da divisão? Porque a divisão é a operação inversa da multiplicação, ou seja, é uma operação que é regida da mesma forma, com as mesmas leis da multiplicação. Nós temos aqui, se 3 vezes 5 é igual a 15, então 15 dividido por 5 é 3, ou 15 dividido por 3 vai dar igual a 5. Então, se nós tínhamos dois valores positivos, a gente acabou de ver que na multiplicação positivo com positivo dá positivo, na divisão também, dois números positivos, positivo dividido por um número positivo, isso vai dar também positivo. Então, nós temos aqui
20 dividido por 5 vai dar 4. Nós já sabíamos disso dos números naturais e a gente está vendo que está funcionando também nos inteiros. Ou seja, a divisão de dois números positivos é sempre positiva, certo? Então, vamos ver agora a divisão de dois números negativos. Negativo com negativo vai dar positivo. Negativo dividido por negativo vai dar positivo. Se você pensar no caminho contrário aqui, ó, porque menos 30 dividido por menos 6 é mais 5? Porque se você pensar mais 5 vezes menos 6, isso vai dar menos 30. A operação inversa. Então, menos 30 dividido por menos 6 vai dar 5. Isso é verdade. Isso é muito fácil de observar. Então, na divisão também, um número negativo dividido por outro número negativo vai dar positivo. E é só pensar nesse exemplo aqui. Certo? Nós temos outro exemplo. Um número positivo dividido por um número negativo vai dar negativo. 40 dividido por menos 5 vai dar menos 8. Por que, Beni? Porque menos 8 vezes menos 5 vai dar 40. Então, na divisão, nós temos que sinais iguais, nós temos resultados positivos, e sinais diferentes, nós temos resultado negativo. Beleza? E nós vimos aqui agora, não existe divisão por zero, ok, gente? O divisor nunca pode ser zero. O dividendo até pode, mas isso é papo para uma outra conversa. Mas saibam que o divisor de uma divisão nunca pode ser zero. Outra coisa também que é bom se observar, mais adiante a gente vai falar. Nem sempre a divisão de dois números inteiros vai dar um número inteiro. Tá bem? Nem sempre. Olha aqui um exemplo. Menos 7 dividido por mais 2. Se eu observasse só o sinal, um número negativo dividido por um positivo. Isso vai dar um número negativo, só que 7 não divide por 2 exatamente para dar um número inteiro. Dá para dividir bem? Dá, mas dá um outro tipo de número que não é inteiro. É isso aí, galera. Preste atenção no que o Benizinho está apontando ali para vocês. E agora, vamos fazer aqui muito rapidamente alguns exemplos para deixar isso aqui bem claro. Então, na multiplicação e na divisão, nós vamos observar as seguintes regras. Número positivo com número positivo, a resposta é positiva. Número positivo multiplicado ou dividido por um negativo vai dar negativo, e vice-versa, um negativo multiplicado ou dividido por um positivo vai dar negativo, e ambos os números negativos, ou multiplicados ou divididos, dará positivo. Observe que agora eu não botei as operações aqui, porque isso aqui pode ser tanto multiplicação ou divisão. Então preste bem atenção. Quando nós temos sinais iguais, a resposta é positiva. Ambos positivos ou ambos negativos dá positivo. Quando nós temos sinais diferentes na multiplicação, essa resposta é negativa. Lembrando que quando o número é nulo, ou seja, o zero, a resposta é sempre zero. E zero é não positivo e não negativo. Beleza? Então, como é que você vai fazer? Você vai operar os valores absolutos, ou seja, os módulos. 5 vezes 6, 30. E aí você vai fazer os resultados. Agora o jogo de sinal. Menos multiplicado por mais vai dar menos. 5 vezes 6 também vai dar 30. Só que nós temos agora dois números negativos e isso vai dar positivo. Se você tiver dúvida, volte por favor um pouquinho esse vídeo e veja mais uma vez a explicação. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Então, 6 vezes 8, 48. Menos com menos dá mais, lembrando que o valor positivo pode ficar implícito. 2 vezes menos 1, só os valores absolutos. 2 vezes 1 dá 2, e mais com menos dá menos. Continuando, 3 vezes 7, 21, mais com mais vai dar mais, valor positivo. 9 vezes 2 dá 18, menos multiplicado com mais vai dar menos. E 0 vezes 4 dá 0, porque 0 vezes qualquer número é 0, e 0 é não positivo e não negativo. 34 vezes 2, só os valores absolutos que eu estou dizendo. Isso vai dar 68, e menos vezes mais dá menos. Beleza? Gostou? É isso aí, é muito fácil. Vamos para outro exemplo, agora da divisão.
Na divisão você vai fazer a mesma coisa. Você vai dividir os valores absolutos, ou seja, os módulos, 9 dividido por 9 dá 1. E vai aplicar aquela regrinha. Número positivo dividido por um número negativo vai dar negativo, ou seja, sinais diferentes dá negativo, sinais iguais dá positivos. 8 dividido por 8 vai dar 1. 0 dividido por 7 vai dar 0. Lembrando que o 0 pode ficar no dividendo, mas ele não pode ser o divisor. Tá bem? Muito cuidado. 48 dividido por 12 vai dar 4, sinais diferentes dá negativo. 50 dividido por 5, isso vai dar 10, sinais iguais dá positivo. 112 dividido por 52 vai dar 2, sinais diferentes vai dar negativo. Menos com mais vai dar menos, isso vai dar 4. 35 dividido por 7 vai dar 5, sinais iguais dá positivo, e 72 dividido por 36 vai dar 2, sinal positivo, e observe que todas essas divisões deram exata porque são divisões com números inteiros. Mas lembre que nem toda divisão com números inteiros vai dar número inteiro. E por último, uma questãozinha que eu quero que você pause aí o vídeo por alguns minutinhos, tente responder e veja se você vai acertar. Faça aí esse teste. Pausa o vídeo e tenta responder. 2 minutinhos eu vou te dar. E aí, conseguiu? Vamos ver? Multiplique menos 8 por menos 2. Isso vai dar 16 positivo. Porque menos multiplicado por menos vai dar mais. Sinais iguais dá positivo. Nós já vimos isso. Agora ele pede para você somar. Tome bastante cuidado. Menos 10 somado com mais 3, isso vai dar menos 7. Agora, muito cuidado que muita gente pode ter errado. Subtraia A de B. Subtrair A de B é fazer B menos A. É, Beni? É isso mesmo? É, gente. Porque quando é subtraído de alguém, é retirado. Por exemplo, fulano estava caminhando na rua e o ladrão subtraiu dele a sua carteira ou subtraiu dele o seu celular. Foi subtraído do fulano, então quem perdeu foi ele. Então se eu vou subtrair de B, quem está perdendo é o B. Então é B menos A. Muita atenção para esse tipo de questão. Então quem é B? Menos 7 menos o 16. Lembra que o parêntese não faz mal a ninguém? Eu sempre disse isso para vocês. Então isso aqui poderia ficar menos 7 menos 16 e a resposta é menos 23. Fiquem espertos com essa questão de subtraia de. Beleza, galera? A gente vai ficando até aqui e Knowledge is Power, ou seja, conhecimento é poder e esse poder está com vocês. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos botar esse conhecimento para frente. Valeu, galera, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!